tem uma vasta experiência nesse conteúdo, eu quero apresentar ele aqui, né, professor, ele é mestrando, né, professor Rodrigo Lacerda de Assis, ele tem graduação em Direito, também em Segurança Pública, pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, mestrando em Ciência da Educação em Portugal. Atualmente é professor de graduação em diversas instituições aqui em Goiânia, pós-graduação, nosso professor no nosso curso de pós-graduação em Ciências Criminais, tá? Professor, seja muito bem-vindo, tá, à nossa instituição e é com você aí agora. Eu quero agradecer essa instituição que, quando me fez o convite, para falar a verdade, não acreditei. Eu disse, nossa, que coisa, né? Que coisa, uma instituição nesse nível. E eu que sou estudante ainda, né? Sou estudante sempre. Eu me considero um estudante para não perder aquela coisa de estudante. E o fundamental, eu acho, a minha percepção de vida, professora, quando você é convidado para uma instituição desse valor, tem esses alunos, quer dizer que as coisas estão dando certo. Você cai, levanta, quer dizer que você está conseguindo evoluir como pessoa. E é isso também que faz diferença quando você vai falar de educação e informação. Porque o que eu vejo hoje, muito generalizado, são informações cortadinhas, espalhadas, e ninguém sabe o que é o meio ambiente. Onde começa? Onde termina? Será que agora é meio ambiente? Será que agora é meio ambiente? Será que não é meio ambiente? Será que o governo fez certo? Problema hoje, por conta da falta de educação, que é previsto também na Constituição, o direito ambiental em relação à educação, assim como o direito do consumidor, etc., falta a educação. E a educação, que é diferente da informação, ela nos traz segurança. Olha só, quando eu vou falar de direito ambiental, vou fazer uma pequena introdução, professora. Direito ambiental. Quais são os valores do direito ambiental? Aliás, o que é um direito ambiental? O que é direito? Meninos, vocês que estão comigo aqui hoje, o que é direito para vocês? O que é direito para todos vocês aqui? Porque eu pergunto isso, professora, porque às vezes fica muito abstrato. Direito é uma coisa que limita, tal. Eu vou falar a concepção do Rodrigo Lacerda. Por que eu falo a concepção do Rodrigo Lacerda? Porque é como eu vejo o mundo. E para mim, direito, ele regula as relações entre pessoas. Regula relações entre pessoas. É como se tivesse um grande parafuso entre a gente escrito direito ambiental. Não corta a árvore, porque senão a pessoa jurídica de direito público vem e te multa. Não mate o cachorro, não trate mal o cachorro, porque senão você pode responder por um crime ambiental também. Peraí, então quer dizer que se direito ele regula as relações entre as pessoas, isso quer dizer que o direito ambiental ele tem valores. Se ele tem valores, professora, isso quer dizer que depois da Constituição de 1988, ele foi elevado à categoria de direito fundamental. Ele é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão. Sabe por quê, professora? Sabe por quê, meus queridos? Porque eu, Rodrigo, vocês precisam do meio ambiente para sobreviver. Sem o ambiente, nada feito. Sem o meio ambiente, não tem as presentes e nem as futuras gerações. Peraí, mas sempre foi assim? Sempre foi assim? Não. Quando a gente fala de direito ambiental, meninos, nós tivemos uma fase de proteção do direito ambiental que era individual. Professora, é individual por quê? Cada um, isso aqui nunca vai acabar, a gente vai cortando aqui, a gente pode cuidar aqui, mas esse direito não vai acabar, não. Depois nós fomos para uma fase fragmentária. O que aconteceu, meus amigos? 1950 até a década de 90, o mundo todo começou a se movimentar para proteger o meio ambiente. Adivinha? Menos quem? Menos o Brasil.
porque o Brasil tinha que evoluir, progresso. Aí surgiu, em 1981, depois de muita pressão, claro, a lei, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938. Professora, a senhora acredita que foi a partir daí que começou a falar em proteção ambiental aqui no Brasil? Foi a partir daqui que o Brasil começou... Opa! Por que eu falo isso, meninos? Porque quando eu falo direito ambiental, ele é direito ou garantia? Primeira coisa, o que é meio ambiente? O que é o meio ambiente? Amigos, meio ambiente, você é jurista, nós somos juristas, nós trabalhamos de acordo com a lei. Não é a concepção da professora Michele, não é a concepção do Rodrigo. Nós trabalhamos de acordo com a lei. E a lei é a exteriorização da vontade do Estado. Se a exteriorização da vontade do Estado, porque todo poder emana do povo, artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938, lá diz que meio ambiente é toda relação biológica, física do ser humano com a natureza, com o meio físico, com o meio biológico. Quer dizer, professora, isso aqui é meio ambiente, ó. Isso daqui, essa luzinha, ela tem que estar de acordo com o meio ambiente para não me prejudicar. Então, meio ambiente não é só a árvorezinha. Meio ambiente é a janela. Tá vendo esse barulho que está aqui? Tem uma construção ao lado, tem que ter medido, um liminar para parar essa construção aqui, porque está afetando o meio ambiente. O meio ambiente aqui, hoje, não é só árvore, não é só bicho, não é só água, não é só o ar. Professora, a Lei 6938, ela entrou no conceito jurídico, legal do meio ambiente. Mas sabe o que aconteceu dia 5 de outubro de 1988? A Constituição falou assim, vamos ampliar o conceito de meio ambiente. Agora, meio ambiente ele é físico, ele é artificial urbano. É por isso que pichar muro é crime. É por isso que jogar panfleto na rua é crime. É por isso que o outdoor é poluição visual, olha só. É por isso que o carro da senhora deve ter um catalisador. Porque é o meio ambiente artificial urbano. É por isso que onde a senhora está, onde o pessoal está agora, se estiver trabalhando não, tem um ar-condicionado. Porque nós estamos falando do meio ambiente do trabalho. É por isso que tem agora um negócio chamado CIPA. Você acha que é para quê? Para o trabalhador? Não, é o meio ambiente. E, por último, o meio ambiente cultural. Eu pergunto para vocês agora, aqui no Brasil, o Estado juiz, ele pode aplicar uma sanção penal. Só ele pode aplicar uma sanção penal? Só o Estado juiz pode aplicar uma sanção, uma pena? Claro que não, claro que não. Professora, se fosse nas outras pós, ia falar que sim, mas aqui você tem que abrir o Estatuto do Índio, no artigo 57, e olhar lá que o índio pode aplicar pena dentro da sua tribo, desde que não afete a morte. Olha só, te deu uma exceção do Estado juiz numa conversa de fim de tarde. Quer dizer que isso aqui é o meio ambiente cultural, professora? Meio ambiente de cultura. Quando você fala do IFAM, é meio ambiente cultural, porque eu tenho que preservar toda a minha história do passado, para os presentes e futuras gerações. Olha só que interessante. Então, quer dizer que o meio ambiente não só é a árvore, não é só o ar, não é só a terra. Meio ambiente é um sistema de proteção. Esse sistema de proteção, com a Constituição de 1988, ela falou, é o meio ambiente físico ou natural, é o meio ambiente artificial, é o meio ambiente do trabalho e também é o meio ambiente cultural. Olha que interessante. Meio ambiente. E eu faço a pergunta para vocês. Qual a diferença de direito e garantia? Qual a diferença de direito e garantia? O que é direito e o que é garantia? Vamos raciocinar uma coisa. Eu acho que a professora Michele, ela pode dirigir, né, professora? Você pode dirigir. Você tem carteira de motorista? Tem. Quer dizer que a professora Michele tem o direito de dirigir. Mas o que dá o exercício para o direito de dirigir? A CNH.
Isso quer dizer que eu tenho direito à vida e eu tenho um instrumento para o exercício do direito à vida, que é a garantia, que é o meio ambiente saudável. Porque como é que eu vou ter o direito à vida se eu não tenho a CNH ou instrumentos para dar o exercício do direito à vida? Então, direitos são normas de conteúdo declaratório. A Constituição Federal, meninos, diz assim: todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros, estrangeiros e residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Artigo 5º, inciso 61, só pode ser preso por ordem judicial ou em flagrante delito. O artigo 5º, inciso 54, vai falar do devido processo legal, dos process of law. São declarações. Isso nós vamos chamar de direitos. Para que eu dar direito se eu não te dou a garantia? Agora eu tenho que te dar instrumentos para o exercício do direito. Então, a diferença entre direito e garantia é justamente isso. Direitos são normas de conteúdo declaratório. Garantias são normas de conteúdo assecuratório, que asseguram o direito. Peraí, então quer dizer que se o meio ambiente ele está previsto na lei, artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938 de 81, quer dizer que a Constituição ampliou esse direito. Como eu vou proteger esse direito para que ele vire uma garantia? Então, nós vamos falar de um negócio, um sistema, está lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81, que é o CISNAMA. Então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, qual é o objetivo dele? Por incrível que pareça, muita gente fala que é proteger o meio ambiente, mas, na verdade, é para trazer equilíbrio ao meio ambiente. Não é só proteger em si, mas equilibrar as relações ambientais. Porque se começar a proteger um demais e proteger o outro de menos, vamos ter um desequilíbrio ambiental. Amigos, e para isso nós temos instrumentos. Instrumentos para a proteção do meio ambiente. Olha só, então quer dizer que o conceito de Constituição, dado por Hans Kelsen, diz que a Constituição é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Ok? Se a Constituição é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico, pergunto a vocês todos agora, todos aqui agora, quantas constituições nós temos? Válidas, né? Quantos livros constitucionais nós temos hoje? Válidos? Cuidado, meninos, porque muita gente pode falar que é só um. Rodrigo, é só a Constituição de 1988. Nós temos 2 tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional, e eles estão ao lado da Constituição. É o Tratado de Proteção com Pessoa Deficiente e também o Tratado de Proteção de Pessoas com Deficiência Visual. E isso tudo, professora Michele, adivinha? É meio ambiente. Meio ambiente. Meninos, o direito ele não é separado com fatias. Direito é uma coisa só. A gente só separa para ficar difícil. Mas o direito é uma coisa só. O direito ele está aqui para proteger a pessoa do Rodrigo, a pessoa do professor Michele. E quem estiver para proteger a pessoa humana. Para proteger a pessoa humana. Se vocês observarem agora, lá no artigo 1º da Constituição Federal, está escrito assim, são os fundamentos. O primeiro fundamento está falando, a soberania. O segundo está falando de cidadania. O quarto vai falar dos valores sociais do trabalho. E também o quinto vai falar da pluralidade política. E temos 5. Por que o do meio virou dignidade da pessoa humana? Sabe por quê, professora? Porque todo direito gira ao redor da pessoa humana. Por isso que está no inciso 3º, porque para cima eu tenho 2 incisos, para baixo eu tenho 2 incisos, e isso é uma hélice para proteger a pessoa humana, porque o centro da proteção é a pessoa humana. Amigos, qual é a competência disso? De quem é a competência para proteger o meio ambiente? Temos que perguntar para a Constituição.
temos que perguntar para a Constituição pelo seguinte motivo. Se a Constituição é o pressuposto de validade de todo o ordenamento jurídico, e a Constituição vai me dar esses conceitos também, e ela vai me direcionar, porque ela é principiológica, qual que é a competência da União? Qual que é a competência dos estados? Qual que é a competência dos municípios? Se você abrir agora, aí na Constituição Federal, você vai lá no artigo 21 da Constituição. Vai falar assim, é competência exclusiva da União. Amigos, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu queria que vocês não falassem para ninguém. Coloca na frente de todos os incisos, assim, o Goiás pode. Vê se o Goiás encaixa com algum daqueles incisos. Por exemplo, fazer arma de fogo, fazer dinheiro. Falar em organizações internacionais. O artigo 21, o Goiás não pode fazer nenhum daqueles incisos. Isso quer dizer que eu tenho uma competência exclusiva da União. O Goiás não pode celebrar tratados internacionais. O Goiás não pode falar de dinheiro. O Goiás não pode falar de material bélico. Mas a União somente ela pode falar também de recursos hídricos. Quer dizer que a Constituição tem uma competência exclusiva de proteger o meio ambiente quando vai falar de águas. Vai falar de águas quando essas águas servirem para hidrelétricas. É competência exclusiva da União, é administrativo. É competência exclusiva da União falar de material radioativo. Isso também é meio ambiente. Pergunto a vocês, artigo 21 ficou fácil, é competência administrativa. A União tem algumas coisas do meio ambiente que ela vai fazer. Agora, se você é administrativo, olha o artigo 22. É uma competência privativa. Só a União faz, em regra, ela pode delegar de acordo com o artigo 22, parágrafo 1. E eu pergunto para vocês, o que é competência privativa? Porque a competência privativa é filho único. Abre o artigo 22, inciso 1, vai falar de matéria penal, matéria civil, processo. Quantos códigos penais eu tenho? Quem legisla? A União. Quantos códigos civis eu tenho? Quem legisla? A União. Quantos processos eu tenho? Pessoal, quem legisla é a União, processo penal, processo civil. Amigos, isso quer dizer que direito penal, a União tem competência privativa? Tem, porque em matéria de direito penal criminal, em matéria de direito penal criminal, é competência privativa da União legislar. Legislar. Olha só que interessante. Muita gente fala, competência município. Estou te dando uma forma de observar a competência constitucional. Artigo 21, eu tenho as competências exclusivas, hidrelétricas, etc. Eu também tenho a competência exclusiva quando eu vou falar de material radioativo. Mas agora, de legislar, por exemplo, falar de crimes ambientais, aí isso é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 1, e detalhe, o presidente da República não pode, por medida provisória, falar de matéria criminal ambiental. Não pode, porque é uma competência privativa da União, feita somente pelo Congresso Nacional. Olha só, aí você vê agora, artigo 21, o Goiás não pode nada. Artigo 22 é filho único. E o artigo 23, professor Michele, ele fala de competência comum. Eu chamo de competência manga comum, tá, professor? Que todo mundo quer chupar aquele negócio? Todo mundo quem? Todo mundo, a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. A competência comum, se você olhar para ela agora, leia só os verbos do artigo 23. São verbos de mãe, professor Michele. Cuidar, tá vendo? Registrar, só verbos de mãe. Quer dizer que quanto mais pessoas protegendo o meio ambiente, melhor. Então, são competências privativas, competências comuns, a proteção do meio ambiente. São competências comuns à proteção do meio ambiente, proteção da mulher, proteção da criança, proteção da escola, proteção. Tudo que é proteção é competência comum. Sabe por quê, professor? Quanto mais pessoas dando as mãos e segurando para proteger o meio ambiente, melhor.
Então, anotem no caderno de vocês, competência comum, está no artigo 23, é competência de fazer, competência de cuidar, competência de dar as mãos e cuidar do meio ambiente. Está lá no artigo 23, inciso 4, inciso 6º da Constituição Federal. Mas, professora Michele, como é que eu vou fazer isso? Nós fazemos isso, professor, com um negócio chamado poder de polícia. Nós fazemos isso com um negócio chamado poder de polícia. Poder de polícia que vai fazer a fiscalização do meio ambiente. E esse poder de polícia, ele está positivado também lá no artigo 6º da Lei 6938, de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente. E olha só, qual é a diferença de poder de polícia e qual a diferença de polícia? Amigos, poder de polícia, o poder de fiscalizar do artigo 23 da Constituição, ele é feito pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, pelas autarquias e também pelas fundações públicas. Sabe por quê? Porque poder de polícia ele tem que ser feito por pessoas jurídicas de direito público, porque eu vou aplicar sanção, e eu vou aplicar sanção administrativa. Sanção administrativa. Então, o poder de polícia, o poder de fiscalizar, que é feito pelo SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele só pode ser feito, a fiscalização, por agentes públicos do meio ambiente ou da capitania dos portos. Porque é fiscalização, não é, professor? Não é, segurar, é proteger, é cuidar, é poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele serve para quê? Se você olhar o poder de polícia, imagine que um parafuso, e imagine que uma chave que eu vou colocar nesse parafuso e vou torcer. Então o poder de polícia, o que ele é, meninos? O poder de polícia, ele regula o direito das pessoas. Regula o direito das pessoas. Professor, é 40 km por hora, só está correndo demais, tá? 40, multa. Professor, pode andar 80. Olha o sinal, tá vendo? Isso é poder de polícia, sinal vermelho, limita e regula o direito das pessoas, ele não retira, ele limita e regula. E o poder de polícia, ele recai em cima do patrimônio, por isso que você é multado. Olha só que interessante, poder de polícia, poder de fiscalizar, regular, limitar direitos. Por isso que o SISNAMA, a função dele é emitir um negócio chamado licença ambiental. Ele que vai regular, o SISNAMA vai regular as licenças ambientais. E as licenças ambientais estão previstas na Lei 6938 de 81, na Lei Complementar 140 de 2011, também na Resolução CONAMA 327. Resolução CONAMA 327. Se eu falar alguma coisa errada, me corrija, tá, doutor? Que eu estou sem, professor, eu estou sem o meu negócio aqui. Então, a Resolução CONAMA 327, tá? Também vai regular essa fiscalização e a licença ambiental. Sabe por quê? Porque crime não é crime você matar um animal, professor. Não é crime você arrancar uma árvore. O que é crime, você faz isso sem licença. Porque eu preciso do poder de polícia do Estado. Se o Estado não sabe o que você faz, aí sim você tem infração. Rodrigo, você está arrancando a árvore? Tô. Cadê sua licença? Tá aqui. Então, tá certo. Pode arrancar a árvore. Agora, se eu não tenho licença, perceberam? É a fiscalização. Tá, se poder de polícia é isso, o que é polícia, então? Polícia, ele vai agir em cima das condutas humanas, em regra, porque no direito ambiental eu vou poder punir também pessoas jurídicas. Cuidado, não é qualquer pessoa jurídica. São pessoas jurídicas de direito privado. Porque como é que você vai punir você mesmo? Senão você mesmo paga punição, multa para você. Não tem lógica isso, tem que ser lógico. O direito é lógico. Então, a fiscalização das pessoas jurídicas de direito privado, e o que é pessoa jurídica de direito privado, você tem que buscar o artigo 44 do Código Civil. O artigo 44 do Código Civil vai te falar quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Rodrigo, mas pessoa jurídica de direito público não comete crime ambiental? Não. Não, por que não comete? Porque ela está atuando
para o público, senão vou ter que punir o público, mas eu posso punir o dirigente que comete um crime ambiental. O dirigente, sim. Então, pessoas jurídicas de direito privado, elas podem praticar crimes ambientais. Então, amigos, polícia recai entre condutas previstas na lei. Então, polícia, ela recai entre condutas e pessoas. Olha só, e eu te pergunto para vocês, o que é uma infração? O que é uma infração penal? O que é uma infração penal? Quem vem a ser infração penal? É tudo que vai contra a lei. Lembre-se, nós somos juristas. O jurista também vai ter a mão na lei. Então, você vai abrir o artigo 1º da Lei de Disposição do Código Penal. Então, o Código Penal, lá no artigo 1º, fala que infração penal é crime e contravenção. Crime que é punido com reclusão, detenção e multa, e contravenção penal, que é punida com prisão simples e multa. Isso quer dizer que a polícia ela vai atuar em cima de pessoas físicas, adultas, né? Adultas em regra, que a gente vai atuar, e também pessoas jurídicas nos crimes ambientais. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, artigo 3º da Lei 9.605, de 98, eu acho, 9.698. Então, lá vai falar que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. A polícia, ela recai em cima de pessoas. Se a polícia recai em cima de pessoas, quem pode ser polícia? De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a União, os Estados e o DF. Olha a diferença, professora. Poder de polícia, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, autarquias e fundações públicas. Polícia, União, Estados e Distrito Federal. Polícia. Então, nós vamos ter as polícias que vão investigar os crimes ambientais. Percebeu o nível de proteção que nós temos hoje? Então, nós temos uma lei específica que vai falar de crimes ambientais. Então, quando eu falei para vocês da divisão constitucional, olha só, o artigo 23 da Constituição vai falar da competência comum. E essa competência comum, ela é feita através de quem? Através do poder de polícia da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, autarquias e fundações. E polícia, quando eu falar de penal, infrações penais, nós só vamos poder atuar com as polícias do artigo 144, lá da Constituição Federal. São os órgãos de segurança pública. Polícia. Polícia recai em cima da pessoa. Poder de polícia em cima do patrimônio. E aqui eu chamo para vocês para entender o que é a licença ambiental. Então, a licença ambiental é um instrumento que o Estado autoriza para que a pessoa possa fazer uma degradação ao meio ambiente, desde que respeitados os princípios da precaução e da prevenção. Princípio da precaução. Professor, o seu celular faz mal para o seu ouvido? Será? Não sei, Rodrigo. É por isso que a Anatel tem várias coisas lá para proteger o ouvido, porque a gente não sabe. Então, é o princípio da precaução, porque eu não sei o tamanho do dano que pode chegar. Agora, o princípio da prevenção, vou fazer um prédio ou administração pública, vai furar o chão? Lógico, você vai fazer um prédio. Então, eu já sei que vai ter dano ambiental. Então, aqui nós temos o princípio da prevenção. E, para isso, tem que ter uma licença ambiental, que ela tem que ser precedida de um negócio chamado de estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental que vai autorizar fazer esse estudo e os reflexos daquela construção. Esse EIA-RIMA, quando for uma degradação gigantesca, por exemplo, vai autorizar esse empreendimento. Amigos, então quer dizer que quando nós falamos de poder de polícia, então o direito ambiental, ele existe para quê? O direito, ele existe para regular as relações entre as pessoas. E se nessa tarde de hoje eu pudesse falar uma coisa que eu acho, para mim, Rodrigo Lacerda, é sinônimo da minha profissão.
é sinônimo de jurista, é sinônimo de advogado, é sinônimo de delegado, é sinônimo de juiz, é sinônimo de promotor. Para mim, é uma única palavra. O que nós todos procuramos? Nós todos juristas procuramos. Todos nós. Responsabilidade. Só isso. Professora Michele, responsabilidade. Porque o direito ambiental, ele vai me dar um instrumento para regular a relação entre as pessoas, e eu preciso olhar se a conduta daquela pessoa, ela foi responsável pelo resultado, ou seja, tem um nexo causal aqui, existe um nexo de causalidade, então, entre a conduta e a árvore caindo, teve um nexo causal? Porque se não teve nexo causal, nós vamos cortar. Então, nós vamos cortar o nexo de causalidade para tirar responsabilidade. Ou nós vamos colocar a responsabilidade. É o nosso trabalho de jurista. Nós procuramos responsabilidades. Então, responsabilidade nada mais é a capacidade de imputar a alguém, por conta da sua conduta, determinado resultado. Aquele rio está poluído porque esse cara jogou esse produto? Se a resposta for sim, o crime ambiental vai estar presente. Se a resposta for não, nós temos que procurar o responsável ambiental. E para isso nós temos vários instrumentos. Olha só. Quando a gente fala de responsabilidade, eu vou levar para 3 esferas. Pergunto para vocês. O ônus da prova é de quem acusa ou de quem defende? O ônus da prova é de quem está acusando ou de quem se defende? De quem é o ônus da prova? Quem tem que provar? Quem tem que provar? Amigos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Porque o ônus da prova depende de onde você está. Porque se você fala para mim que é poder de polícia, o ônus da prova é seu, que levou a multa ambiental, que levou o auto de infração ambiental. Porque o ônus da prova no poder de polícia, no direito administrativo, ele é invertido. Quando você leva a multa, a pessoa que te multou não está nem aí para você. Você que tem que provar que está certo. Não é a administração pública. Porque a relação aqui é vertical, não é horizontal. Então, no direito administrativo, quando eu estou falando de ônus da prova, estou falando de poder de polícia, estou falando de autos de infração ambiental, e nós temos também o decreto 6514, que vai organizar essa fiscalização. Então, aqui, o ônus da prova, ele é invertido. Ele é invertido porque o auto de infração é você que levou a multa que tem que provar. Então, quem se defende tem que provar, tem que ter o ônus da prova. Agora, no direito penal, de quem é o ônus da prova? No direito penal, de quem é o ônus da prova? Muita gente pode falar assim, de quem acusa. Cuidado, em vez de falar assim, Rodrigo, em regra, fala assim, Rodrigo, em regra, é de quem acusa. Porque se eu estiver alegando nexo de causalidade, cortando o nexo de causalidade, se eu estiver alegando excludentes de ilicitude, o nexo da prova é de quem se defende. Eu estou alegando que estou em legítima defesa. Eu cortei aquela árvore porque ali cai em cima da minha casa. Perceberam? Então, se você consegue comprovar o nexo, fora do nexo de causalidade, você tirou a árvore sem licença ambiental porque você estava em estado de necessidade. Então, é um excludente de ilicitude. Direito é uma coisa só, professor. Falamos de direito ambiental, direito penal, direito institucional, direito... E o ônus da prova do direito civil, de quem é? De quem é o ônus da prova? Amigos, cuidado. O ônus da prova, eu tenho que olhar alguns requisitos. Alguns requisitos, por exemplo, o dano ambiental, quando eu vou falar da responsabilidade objetiva, é de quem está fazendo a atividade. Quando eu falo de responsabilidade objetiva, no direito civil, tá? No direito civil. Então, eu tenho que falar de quem está fazendo a atividade e por que ele fez isso. Então, cuidado, no direito civil, o ônus da prova depende da inversão do ônus da prova.
se vai ser necessário para quem está fazendo a conduta, se é mais fácil para ele provar do que a vítima, por exemplo. Então, ó, nós temos 3 formas, 3 processos. E eu vou falar uma coisa para vocês agora. Tudo isso está com base constitucional. O direito ambiental, a responsabilidade, que falou lá o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, combinado com o artigo 3º da Lei 9.605 e artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938 e a lei complementar 140, lá pelo artigo 14, mais ou menos, e também a resolução CONAMA 327. Aqui, a responsabilidade, nós temos que ter um negócio chamado devido processo legal. Então, quando fala de direito ambiental, temos que defender o meio ambiente? Sim, mas quando eu for imputar a responsabilidade de alguém, eu tenho que garantir a ampla defesa, o contraditório. Lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, é o duas process of law. Olha só, alguém aqui no Brasil pode ser punido criminalmente sem processo? Aqui no Brasil, alguém pode ser punido criminalmente sem processo? Rodrigo, eu posso aplicar a pena direto na pessoa sem processo criminalmente? Amigos, é claro que pode. Se você abrir o artigo 76 da Lei 9.099, combinado lá com o artigo 98, inciso 1 da Constituição, você vai falar de um negócio chamado transação penal. A transação penal diz assim, professor Michele, é a aplicação direta da pena de multa ou restritiva de direitos. Não tem oferecimento de denúncia. E adivinha o que mais tem no direito ambiental? Adivinha? O que mais tem no direito ambiental são infrações de menor potencial ofensivo. Se você olhar lá a partir do artigo 28 da Lei 9.605, o que mais tem são infrações de menor potencial ofensivo. E o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Prevista no artigo 61 da Lei 9.099. São aquelas infrações, são os crimes com pena máxima não superior a 2 anos e as contravenções penais. E adivinha, amigos, TCO. TCO. Ao mesmo tempo que a gente vibra falando de proteção do meio ambiente, a gente fica triste, professor Michele, porque TCO, porque a maioria são infrações de menor potencial ofensivo. Maioria. A pena é menor, máxima é menor que 2 anos. Então, se é TCO, e os crimes ambientais são crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes ambientais são crimes de ação penal pública incondicionada. Quer dizer que o MP vai oferecer denúncia de pronto. Ele oferece denúncia de pronto, sem precisa nenhuma motivação. Mas quando ele oferece denúncia, às vezes chega lá no juizado especial e ele olha, peraí, isso daqui é uma infração de menor potencial ofensivo? Isso daqui, vamos fazer uma transação penal? Vamos. Olha que legal. Amigos, anotem outra coisa, que nos crimes ambientais cabe a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9.099, quando um período de prova de 2 a 4 anos, está escrito lá, 2 a 4 anos, a pessoa fica pianinho. Cuidado, que no direito ambiental não é assim. No direito ambiental pode chegar a 14 anos. Sabia disso, professora? Que top! Olha, ó, no direito ambiental chega a 14 anos a suspensão condicional do processo. Está lá na Lei 9.605, a partir lá do artigo 16 para frente. Muita gente erra isso na prova, erra isso na vida, porque a suspensão condicional do processo dentro da Lei 9.099 é de 2 a 4 anos, é o período de prova. Olha a diferença quando você vai olhar no direito ambiental, que a suspensão condicional do processo, ela pode chegar a 14 anos. Ela pode chegar a 14 anos. Porque o juiz pode mandar verificar se o meio ambiente está, porque demora um pouquinho, né? Ele vai mandar fazer uma perícia. Por isso nós precisamos de perícia. Então eu trago para vocês, os crimes ambientais, em regra, são crimes materiais, professora. Em regra, são crimes materiais. E o que é um crime material, amigos? O que é um crime material? Crime material é isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulho? Mudou? Fez uma mudança no mundo exterior?
é um crime material. É por isso que a gente tem que ter perícia, para ver a extensão do dano. Crimes materiais têm extensão do dano. Então, os crimes formais, em regra, não vão ter muita relevância no meio ambiente, porque o meio ambiente, eu degradei o meio ambiente. Eu fiz uma degradação ambiental. Então, eu preciso de uma perícia ambiental. São crimes materiais em regra, tá? Crimes materiais em regra. Ok? Olha que interessante isso. O legal disso tudo, do direito ambiental, pelo menos para mim, é que ele se confunde com todo o direito. Desde o começo, nós falamos aqui, nós falamos de direito penal, nós falamos de direito administrativo, nós falamos de direito civil, nós falamos de processo. Mas olha só, falamos de processo, falamos de legalidade, de conceitos. Então, o jurista, ele busca isso. Para que ele possa responsabilizar alguém, ele tem que olhar a conduta e o resultado. A conduta e o resultado. Entre a conduta e o resultado, eu tenho que ter um nexo causal. E é por isso que o STF já falou que cabe sim, nos crimes ambientais, o princípio da insignificância. Cabe sim, nos crimes ambientais, o princípio da insignificância. E o que é esse princípio da insignificância? Amigos, primeira coisa, temos que definir o que é crime. O que é crime? Muita gente pode pensar assim. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Na verdade, são substratos do crime que você acabou de falar. Porque crime, segundo a criminologia, é aquilo que o legislador rotulou. É a conduta rotulada pelo legislador como criminosa, como afronta um bem jurídico especialmente tutelado. Então, o direito penal, ele é fragmentário porque ele está distribuído em várias partes do ordenamento jurídico. Então, quando eu falo de crime, e eu falo de crime ambiental, eu vejo uma coisa muito grave no direito ambiental. Que todos os crimes, a maioria dos crimes que estão lá, são crimes, a gente chama de lei álibi. Sabe por quê, professor? Não precisava. Só com a reparação do dano, a gente faria isso tudo. Não tem necessidade, já que você vai fazer mais um minuto? Já acabou? Poxa, tá bom. Tá bom. Então, quando a gente vai falar de direito ambiental, esse sistema constitucional, esse sistema jurídico brasileiro, ele vai ramificar para o direito civil, para o direito administrativo e também para o direito penal. Mas eu preciso ter um conceito de direito penal dado pela Lei 6938 e ampliado pela Constituição. Porque, ao final, eu quero responsabilizar pessoas físicas e pessoas jurídicas. Obrigado. Palestra, né, professor? Ela passou muito rápido. Muito rápido. Eu olhei aqui agora e falei, nossa, foi muito rápido. Professor, brilhante a sua exposição, muito esclarecedor, muito didático, conceituando, né, trazendo uma série de conceitos, né, de leis, enfim, muito bom. Parabéns aí pela exposição. Perfeito, né? Foram chegando aqui algumas perguntas. Professor, vamos aqui para a primeira pergunta que chegou, na verdade, assim, parece que são duas, né? Só poderia explicar um pouquinho melhor o conceito o conceito legal de meio ambiente e o conceito constitucional de meio ambiente? Sim. Olha só, a Lei 6938 de 81, lá no artigo 3º, inciso 1, ela trouxe vários conceitos. E nesse artigo 3º, inciso 1, ela dá um conceito de meio ambiente, que é justamente essa relação da pessoa com o meio ambiente. E é a proteção mesmo. Essa relação, ela é biológica, ela é física, ela é química. Mas, professora, veja bem, esse conceito ele ficou muito limitado, porque só fez a relação com o meio ambiente natural. Aí veio a Constituição Federal. A Constituição Federal, que é de 88, ela é de 81, a lei. E o que a Constituição fez? Abriu a porta e falou assim, pode entrar, eu te recepciono. Você pensa igual a mim. Por isso nós temos um fenômeno chamado recepção das leis anteriores à Constituição.
E a Constituição aumentou esse conceito. E ela falou, além desse, eu tenho o urbano, meio ambiente urbano, meio ambiente do trabalho e também o meio ambiente cultural. Então, físico, urbano, cultural e também do trabalho. Ok. Tem uma outra aqui. Posso dizer que o direito ambiental é um direito fundamental. E a proteção ao meio ambiente é uma garantia, professor? Sim. O que eu faço? O que tem hoje, que o direito ambiental, o instrumento direito ambiental, ele é um instrumento para o exercício do direito à vida do homem. Por isso que a gente vai olhando a degradação ambiental. Se você olhar, por exemplo, você precisa de uma licença ambiental para trazer um animal exótico de fora do Brasil para colocar aqui, justamente por conta do desequilíbrio que ele pode causar aqui e, reflexamente, pode pegar o homem. Por isso que quando o bombeiro vai combater as queimadas, vão matar os animais, que eles vão quebrar aquele ciclo e pode dar um desequilíbrio ambiental. Por isso que eu gosto de separar, tá? Muitos escritores, eu também escrevo o livro de Direito Ambiental, eu gosto de separar de forma didática, para que você entenda que o direito ambiental ele tem que trabalhar para você. Por isso que é aquele negócio, Rodrigo, o cachorro, Não, o cachorro, ele é um objeto de proteção. O objeto de proteção que está previsto na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, e também na Lei 9.605, porque o animal, ele é um objeto de proteção. Tanto que o Código Civil fala isso no artigo 82 e seguintes, objetos são aqueles que movem por sua própria força, entendeu? Porque o ser humano, segundo Immanuel Kant, é um ser em si mesmo. Não sei se eu respondi, é isso? É isso, professor. Professor, já que nós temos ainda uns minutinhos aqui, tem uma última pergunta. Será que o senhor poderia explicar melhor aí o conceito de responsabilidade ambiental? Sim, tá. Olha só, Michele, eu gosto muito de fazer a seguinte coisa. Eu sou pai. Por conta da minha conduta, eu fui pai. E eu sou responsável por ser pai. Então, a minha conduta teve um resultado. Olha o meio ambiente. Por conta da minha conduta, um rio foi poluído. Então, a conduta gera um resultado, nexo causal. E esse resultado, ele pode ter uma sanção civil, administrativa e penal. A sua conduta agora, professor Michele, teve um resultado contra o meio ambiente, você pode ter um auto de infração ambiental, você pode ser preso em flagrante por um crime ambiental e você pode ter a reparação civil dos danos ambiental também. Porque a sua conduta gerou um resultado que foi degradação do meio ambiente. Por isso que eu falo sempre, a minha conduta de dar aula, estou aqui dando aula, a minha conduta, nexo de causalidade. Toda vez que vocês pensarem, vocês têm que pensar os elementos objetivos que vocês estão vendo e também os elementos subjetivos. Subjetivos em regra. Algumas situações, como Estado, você só precisa ver os elementos objetivos. Olha, o policial bateu no cara. Objetivo, o Estado vai pagar. Não preciso olhar dolo e culpa. Essa é responsabilidade. Conduta, resultado. Era isso. Ok, professor, maravilha. Muitíssimo obrigada. Já estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, né, virtual. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu vou devolver para você aqui, né, para que você possa fazer as suas considerações final, né, para que a gente possa já caminhar para o encerramento do nosso evento. Quem ainda não respondeu aí a nossa pesquisa, está no chat, por favor, responda, né, participe com a gente. Obrigada a você que já mandou as suas perguntas, né, que participou conosco. Professor Rodrigo, a palavra é com você para que você possa fazer as considerações finais. Tá bom. Professor, muito obrigado à UniGoiás, muito mesmo. Confesso que estava nervoso, né? Porque, né? Eu não sei, será que vou atender as expectativas, aquela coisa toda e tal. E eu fico muito feliz. E se eu puder deixar só uma coisa aqui, que eu falo sempre para os meus alunos.
Direito é uma coisa só. Direito, ele é simples. Ele tem que ser simples, porque o direito é democrático. É democracia. Enquanto eu ficar enrolando no direito, colocar ele muito difícil, eu não vou chegar a uma democracia nunca. Vou chegar a informações, eu não tenho educação. Se eu puder deixar isso, vamos entender o direito, ele é muito mais fácil do que a gente pensa. Na facilidade também tá as grandes coisas, né, professora? Muito obrigado. Segue o plano. Maravilha, professor. Obrigada realmente de coração. Receba o nosso abraço, né? O nosso abraço virtual. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar sempre o nosso convite, né? Por estar sempre conosco aqui como professor da nossa pós-graduação em Ciências Criminais. Muito obrigada mesmo, de coração.